paz do Senhor, amados irmãos e amigos, no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta quinta-feira eu quero fazer uma breve oração em nome do Senhor Jesus Cristo por todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil, e pedir a Deus primeiramente perdão e misericórdia, para que eu possa entrar na presença de um Deus que é santo, santo, santo é o Deus de Israel, e orar em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo o milagre, o agir, o mover de Deus, pedindo para que Deus venha abençoar todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil, pedir em nome do Senhor Jesus Cristo a bênção de Deus, o milagre de Deus. Amados, a necessidade de orar é algo real, verdadeiro e preciso. Todos os dias precisamos da bênção, dos livramentos de Deus. Precisamos todos os dias do milagre de Deus, da bênção de Deus, do agir, do mover, da presença de um Deus Pai Todo-Poderoso. Por isso, oramos, clamamos e pedimos a Deus todos os dias o milagre, a bênção, o sobrenatural de um Deus Todo-Poderoso. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, Isaque, Jacó, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oramos, clamamos, pedimos o milagre de Deus, a bênção de Deus, o sobrenatural de Deus, o agir de um Deus Todo-Poderoso, de um Deus que está no controle de todas as coisas. Amados, a necessidade de orar é algo real, verdadeiro e preciso todos os dias em oração e clamor, buscamos a Deus. Buscamos o Deus Todo-Poderoso e cremos no poder deste Deus. Cremos no sobrenatural, no impossível. Quantas pessoas talvez estão esperando na sua vida, na sua casa, na sua família, o impossível de Deus. O impossível, aquilo que o homem não pode, Deus pode todas as coisas, porque o nosso Deus é um Deus todo-poderoso, é um Deus do impossível, como diz o próprio Senhor Jesus Cristo. Aquilo que parece ser impossível para o homem, para Deus tudo é possível. Tudo é possível para aquele que crer. Se creres, verás a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. É preciso crer, é preciso buscar, é preciso pedir a Deus. A Bíblia diz que aquele que pedir, receberá. Aquele que bater na porta, a porta se abrirá. E aqueles que buscarem, acharão. Isto é uma promessa de Deus. Se tiveres fé como um grão de mostarda, direi aos montes, montes, movam-se, e os montes se moverão. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Fé no impossível, fé em Deus. Amados, não podemos perder a fé, não podemos parar de crer, não podemos parar de buscar. Quantas pessoas estão paradas?
anestesiadas? Quantas pessoas estão desanimadas? Pararam no meio do caminho. E não podemos parar. A Bíblia fala sobre perseverar até o fim. Assim diz o apóstolo Paulo: eu guardei a minha fé, eu venci o bom combate, eu perseverei até o fim. Isto é um exemplo para nós, um exemplo a seguir. Paulo está dizendo: eu venci o bom combate. Amados, vencer o bom combate é perseverar firme até o fim. Haverá lutas, dificuldades, problemas, adversidades. A igreja primitiva era uma igreja perseguida, ameaçada de morte diariamente. Eles tinham que se esconder. Eles eram perseguidos, e quando encontrados, eles eram lançados à arena dos leões, mortos pela sua fé em Cristo Jesus. E hoje, amados, hoje existe ainda alguns tipos de perseguições. Existe sim lutas, dificuldades, mas ninguém é lançado mais em cova de leões, onde os leões devoravam os cristãos. Hoje podemos pregar a palavra de Deus no Brasil, por enquanto, abertamente. Podemos falar da nossa fé, podemos falar de Jesus Cristo. Mas na época da igreja primitiva não era bem assim. Eles eram lançados nas arenas de leões do Coliseu Romano para satisfazer e agradar a pessoas daquela época, os imperadores. Conta a história da brutalidade, da perversidade dos imperadores Nero, com tamanha maldade contra os cristãos. Os cristãos eram uma ameaça para eles, porque eles não conseguiam ter um controle sobre a fé dos cristãos da igreja primitiva. Eles tinham um amor tão grande que se reuniam, buscavam a Deus, tinham tudo em comum, repartiam o pão, participavam da ceia do Senhor e vendiam as suas propriedades para ajudar os que precisavam, repartiam entre eles, tinham o amor de Deus, ajuntavam os vossos tesouros no céu. E isto incomodava os líderes, o governo daquela época. O amor, aonde o espírito da avareza, da ambição, do egoísmo não afetavam a eles. Não é como hoje, aonde várias denominações religiosas
a ambição pelo poder, a ganância pelo dinheiro, o amor pelo dinheiro vem contaminando, derrubando muitos ministérios, muitos homens e mulheres de Deus. O pecado, a imoralidade, vem inundando muitas nações religiosas. Adúlteros, em vez de ser disciplinados, são transferidos para outros ministérios ou outros campos, outras congregações. Transfere um adúltero para outro lugar e muitas vezes não há um conserto com Deus. A religião, ela tenta amenizar os estragos. Quando os seus aprontam, eles os ajudam. Aqui nós vemos em muitas nações religiosas os corruptos, os adúlteros, uns ajudando os outros, um encobrindo os outros. Quando um estraga um lugar, eles transferem para outro lugar. Assim nós vemos a igreja, muitas nações religiosas envolvidas em várias práticas desaprovadas por Deus. A falta de temor a Deus, obediência à palavra de Deus, pessoas cometendo o pecado e nem tendo mais o temor do arrependimento, cristãos envolvidos em práticas imorais, adultérios, virando normalidade, separações, pastores, terceiro, quarto, quinto casamento, pastores com amantes, homens que se dizem de Deus, envolvidos até o pescoço na imoralidade, na ganância, na avareza, na manipulação, nos falsos ensinamentos, nas práticas ocultistas, supersticiosas, idólatras, pessoas perdendo o temor a Deus. Esta é a igreja que vem provocando um cheiro desagradável a Deus. Por isso que nós vemos pessoas sendo assassinadas dentro das igrejas, em cultos, destruições, mortes, sendo que Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas o pecado, a desobediência, a falta de temor a Deus, vem provocando situações terríveis, lamentáveis, tristes. Amados, a necessidade de voltar à palavra de Deus, de voltar ao temor a Deus, é algo real, verdadeiro e preciso. As pessoas terem temor a Deus.
saberem que o único caminho, verdade e vida se chama Jesus Cristo de Nazaré, o único Salvador. E ele tem um ensinamento para a sua igreja. Nós vemos situações terríveis de pastores adúlteros, que espancam as suas esposas, são transferidos para outras cidades e ali viram pastores presidente. Na minha cidade, em uma denominação religiosa centenária, aconteceu assim. Um pastor adulterou, espancou a sua esposa, perdeu o emprego, foi transferido para outra cidade e ali virou presidente de campo. Assim, a igreja corrupta trata os seus adeptos. Assim, a igreja vai provocando um cheiro desagradável a Deus. E a imoralidade vai dominando congregações, vidas, famílias que perderam o temor a Deus. O temor a Deus. Não buscam mais a santidade, mas sim a imoralidade, a falsidade, a hipocrisia. Pode sim errar, se arrepender e mudar. Espero que pessoas que cometeram tais pecados venham realmente pedir perdão a Deus, abandonar o pecado e se consertar com Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, e que Deus venha transformar a nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor, que Deus venha curar os enfermos, libertar os cativos, salvar os perdidos. Que Deus venha, glória a Deus, aleluia, abençoar a nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material, e que todas as obras do inferno venham ser queimadas, destruídas, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu agradeço a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando um joinha e compartilhando estas pregações e orações com amigos, familiares e grupos. Que Deus abençoe a todos, no Brasil e fora do Brasil. Não parem de orar, não parem de clamar, não parem de buscar a Deus enquanto ainda se o acha. Que Deus abençoe a todos no Brasil e fora do Brasil. Que Deus venha, glória a Deus, aleluia, nos dar o entendimento, a direção certa, que só existe um caminho, e este caminho se chama Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus perdoe os nossos pecados, as nossas falhas e todas as nossas ignorâncias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Não parem de orar sem cessar, orar uns pelos outros, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém
Amém. Amados de Deus,